Salve, salve, Freesider! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a sua Matrix. E para explicar um pouquinho dessa aula, eu peço que você preste bastante atenção. Se você não entender, repita a aula, assista novamente, porque alguns dos conceitos que eu vou passar aqui podem ser um pouco disruptivos para você. Pode parecer meio filosofia, meio surreal, mas eu quero que você perceba que se você prestar atenção, se você entender o que eu vou te ensinar aqui, se você conseguir captar a mensagem por trás dessa aula, a sua vida daqui já vai ter valido a pena o programa. A partir daqui você já vai ver que a sua vida vai mudar num piscar de olhos. Só você entender o conceito disso aqui, muita coisa já vai mudar, muito sofrimento que é causado diariamente para você já vai mudar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. A realidade é uma ilusão. Como assim, Fagner? Bom, vamos lá. A sua mente, ela constrói a realidade que você vê. Tudo que você está enxergando ao seu redor, tudo que você está vendo, na verdade, é uma construção visual que a sua mente faz para que você enxergue. As coisas não são necessariamente como elas estão. Isso é a sua mente que vai construindo, olhando todo o seu histórico de imagens, todo o seu histórico de compreensão, para que ela possa construir a imagem que você vê. Por exemplo, isso daqui você aprendeu que é vermelho. Mas, por exemplo, se você for daltônico, você não vai ver isso vermelho. Você não vai ver essa cor vermelha, porque a sua mente não consegue reconhecer o que é vermelho. Então, a nossa mente, ela está construindo o tempo inteiro, juntando informação baseado na nossa experiência de vida, naquilo que a gente acredita da nossa realidade. Um outro exemplo é quando você prova um alimento que remete a você uma infância, uma memória da sua avó, alguma coisa assim. Esse alimento, ele vai ser muito mais gostoso, você vai interpretar ele de uma forma muito mais saborosa do que alguém que não teve essa experiência na infância com esse tipo de alimento. Então, a construção do que a gente vê na realidade é baseada no nosso histórico, no nosso passado, nas coisas que a gente viveu. A história e, vamos lá, a realidade, ela é diferente para cada pessoa. Eu vejo a realidade diferente de você, você vê a realidade diferente das pessoas ao seu redor, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, cada pessoa vê a realidade de uma forma baseada nas suas experiências. E é aí onde surge todo o problema. Por quê? Porque como a gente vê baseado na nossa experiência, e a minha experiência foi diferente da sua, quando você não está enxergando o que eu estou enxergando, quando você não está interpretando a realidade do jeito que eu estou interpretando, surgem as diferenças de comunicação, as falhas de comunicação. E é a partir daí que os problemas surgem. Eu crio uma expectativa sobre o que você deveria estar vendo, sobre como você deveria estar interpretando as coisas, e você cria uma expectativa de como eu estou vendo, como eu estou interpretando as coisas. Por isso, é muito importante que sempre que você assista a uma aula, você consolide aqui embaixo nos comentários o que foi que você aprendeu, para que eu perceba se você está conseguindo entender o que eu estou querendo transmitir ou não, ou se está acontecendo uma distorção aí. Por isso que é sempre importante, compartilhe aqui tudo o que você está entendendo, a forma como você está enxergando aquilo que está sendo ensinado. Vamos entender o seguinte, a nossa mente, então, ela pega as informações do ambiente, aquilo que eu estou vendo no ambiente, e compara com as informações que ela tem gravada na nossa mente. E a partir disso, ela toma conclusões. Isso quer dizer que, se eu for lá na sua mente subconsciente, na sua memória de longo prazo, e alterar o significado dessa cor, ou seja, se eu virar para você e falar que isso daqui não é vermelho, que isso é preto, a hora que eu te perguntar que cor é essa, você vai responder preto. Porque, literalmente, você reproduz o que está gravado. É por isso que a gente vê, por exemplo, naqueles shows, você vê em shows, em vídeos do YouTube, né, de hipnose, que as pessoas alteram. Morde essa cebola, ou morde essa maçã, e é uma cebola que a pessoa está na mão, e ela prova, e ela sente aquele sabor. Por quê? Porque a realidade é uma construção da nossa mente subconsciente. Por isso que esse tipo de fenômeno é possível. Porque, na verdade, no fundo, é tudo dados. É como se a gente vivesse em uma matrix.
E essa matrix é reproduzida pelos dados que estão guardados na nossa mente. Quando eu venho e substituo esses dados, é como se eu trocasse o programa e eu pudesse reproduzir uma nova versão dessa realidade, certo? Bom, você já reparou que sempre que algo importante acontece para você, sempre que algo é muito importante, parece que está te perseguindo? Vamos lá. Por exemplo, quando você decide comprar um carro novo, eu lembro quando eu decidi comprar o meu primeiro carro, eu tinha um Gol preto. Parece que todo mundo na cidade resolveu ter um carro igual ao meu. Aí depois, quando eu troquei para um Civic, mesma coisa. Antes não tinha Civic nenhum. De repente, só parecia que toda a cidade tinha Civic. O que acontece? Aquilo passou a ser importante para mim, então a minha mente começou a mostrar aquilo, o que eu queria. Aquilo que era importante, ela trazia para mim como informação. Um outro exemplo é quando você tá esperando um filho, né? Seja mulher, seja homem, parece que todo mundo resolve engravidar ao mesmo tempo. Ou quando você está querendo engravidar, inclusive, parece que todo mundo resolve engravidar ao mesmo tempo, as coisas vão acontecendo e você enxerga gravidez e menino e criança, restaurante que você nem sabia que tem parquinho, de repente existe um parquinho lá naquele restaurante, é muito louco, mas é assim que a gente acontece, as informações que são importantes a nossa mente traz para a realidade. As que não são importantes, ela simplesmente descarta. Um outro exemplo é quando você começa a estudar determinados assuntos. Por exemplo, agora você começou a estudar sobre os fenômenos da mente, sobre técnicas de terapia alternativa, você começou a estudar mais sobre meditação, sobre autoconhecimento, lei da atração e um monte de coisa. Você começou a se abrir para um mundo paralelo que você antes não estava aberto. A partir desse momento, coisas novas começam a surgir. Eu vou dar um exemplo. A partir do momento que a gente decidiu falar sobre medos, empreender sem medos, dominar os medos, parece que todo mundo no meu Instagram começou a falar de medos também. Agora todo mundo fala de medos. Antes ninguém falava disso, agora todo mundo está falando. Na verdade, não é que todo mundo está falando. Apenas isso se tornou importante para mim, consequentemente o meu cérebro começou a me mostrar mais essas informações. E isso é a nossa realidade. E isso acontece por conta de uma função da nossa mente. É a função chamada de atenção seletiva. Deixa eu te explicar como é que funciona a atenção seletiva. O seu inconsciente, ele está o tempo inteiro captando, através dos nossos sentidos, em torno de 400 bilhões de bits por segundo. Cara, ele vai pegando essas informações no meio ambiente, através do nosso tato, da nossa visão, olfato, paladar e audição. Ele vai pegando essas informações e ele vai construindo a realidade a partir dessas informações, certo? Então, o inconsciente capta, simplesmente capta, o seu corpo, ele capta essas informações. O seu subconsciente pega essas informações, interpreta esses dados, né? Ele compara com a base de dados que ele tem, ele pega os 400 bilhões de bits, compara com a base de dados que ele tem, daquilo que é importante, daquilo que pode descartar, daquilo que ele precisa interpretar, e ele compacta essas informações em apenas 2.000 bits. Ou seja, você sai de 400 bilhões de bits para 2.000 bits. Quer dizer que você só vê 0,00005% da realidade. É isso mesmo. 99,99995% é descartado. Você nem sabe, nem percebe, não fica presente para isso. Eu vou te dar um exemplo. Até esse momento, você não estava conscientemente sentindo a cadeira encostando na sua perna, ou a cama, seja lá onde o sofá, seja lá onde você está sentado. Você não estava sentindo. A partir do momento que eu falei, você passou a sentir essa informação. Você acabou sentindo a superfície na qual você está encostado. Por quê? Porque a partir desse momento, o seu subconsciente determinou que aquilo era importante e jogou para a sua consciência. E a partir disso, você ficou presente para que isso estava acontecendo. E aí o que acontece? O nosso consciente, ele vai usar então essa informação que foi comprimida, que foi distorcida, que foi mexida, esses 2.000 bits, para poder justificar as nossas decisões e para poder ter novas ideias. Basicamente é isso que ele vai fazer. Então ele vai pegar essa informação, vai justificar
com esses 2.000 bits, com o que a gente interpretou ali, e vai ter novas ideias a partir daquilo que a gente interpretou. E esse é o grande problema, porque, na verdade, a gente está interpretando, a gente está vivendo uma realidade distorcida, uma realidade que não é o que está de fato acontecendo, mas é uma interpretação da nossa mente subconsciente daquilo que está realmente acontecendo. Eu vou colocar um vídeo aqui para você poder ver melhor como isso funciona, do quanto que a nossa mente, ela mexe o tempo inteiro com aquilo que a gente está enxergando. Beleza? Só isso. Você vai contar a quantidade de vezes que o time de branco passa a bola. Depois, você coloca nos comentários quantas vezes eles passaram a bola, beleza? Go! E aí, contou quantas vezes foram? Se você contou 13, você acertou. Agora eu te pergunto, você viu um macaco passando, dançando moonwalk, igual o Michael Jackson? Um gorila dançando? Tal. E se você quiser, se você tá duvidando, tá achando que a gente armou isso, volta aí o vídeo, você vai ver de novo, e aí você vai ver o macaco, fica focado em ver o macaco, você vai ver que o macaco realmente estava aí. Não foi truque de edição. Beleza? Se você viu, você não contou direito, você provavelmente errou os números. Agora, se você não viu, é porque você estava focado nos números. É ou não é? Conta aí pra mim no comentário se você acertou, se você errou, se você viu o macaco, se você não viu. Eu quero saber como é que foi pra você. Nós criamos, na verdade, uma imagem da realidade. A realidade não é o que você está vendo. A realidade é muito mais do que o que você está vendo. O que você vê é uma distorção da realidade. O tempo inteiro que eu estou te falando aqui, que eu estou me expressando, que eu estou conversando com você, a sua mente, ela está traduzindo o que eu estou dizendo. Você não me escuta, você escuta uma voz na sua cabeça traduzindo e significando o que eu estou dizendo. Então, essa voz na sua cabeça, vai lá, pega o que eu estou dizendo, o que você está enxergando, o que você está ouvindo, e interpreta e significa tudo isso. Isso daí que ele está falando tem a ver com aquilo, isso daqui tem a ver com isso. Ele começa a buscar conexões baseado no que você vem, no que você traz do passado. E em cima dessas informações, ele vai decidindo o que ele vai descartar, o que ele vai omitir, o que ele vai anotar. Você está o tempo inteiro tomando decisões ali sobre o que você está ouvindo. Eu acredito nisso ou não acredito? Eu faço ou não faço? E esse é o grande problema. Porque como você está o tempo inteiro interpretando, na verdade você não está me ouvindo. Olha só que louco. Se você prestar bem atenção, você não está me ouvindo. Você está ouvindo você mesmo me interpretando. Você mesmo falando sobre o que eu estou te dizendo. E é por isso que muitas vezes você assiste 1, 2, 3 vezes uma aula e você não pega o conteúdo, não pega a matéria. Ou é por isso que muitas vezes você fala, eu fiz tudo o que o Fagner falou. E aí quando o Fagner vai olhar lá, ele vai falar, cara, eu não falei pra você fazer isso, eu falei pra você fazer assim. E aí você vai vendo que o que você achava que tinha feito tudo direitinho, na verdade não foi. Por quê? A sua mente foi distorcendo o que estava sendo dito. É por isso que muitas vezes você esquece, você vê o livro, você lê o livro a primeira vez, vê um curso a primeira vez, você entende A. Quando você vê a segunda vez, você descobre outras coisas que você nem tinha percebido. Por quê? Porque nesse segundo momento a sua mente já está em um outro processo, ela já está num outro nível de aprendizado. Já tem coisas novas que você descobriu, você já tem uma outra visão. Vou te dar um exemplo. A primeira vez que eu li o livro do Anthony Robbins, eu nem tinha percebido que ele falava que trabalhava, que atuava, que usava hipnose e uma série de outras coisas. Quando eu li da segunda vez, parece que o livro todo falava de hipnose, era muito louco. Mas por quê? Da primeira vez eu não tinha interesse nesse assunto. Da segunda vez eu já tinha interesse nesse assunto. Então, a partir disso, eu comecei a interpretar de outra forma. Olha só. Você então está ouvindo a sua voz, traduzindo o que eu estou dizendo dentro da sua experiência de vida. Você não está me ouvindo. Você está ouvindo, você pega o que eu estou falando, você compara com o que você já tem de conhecimento e você transforma essa comparação, essa interpretação que você deu em um novo conhecimento. E é isso que você armazena. Você não armazena o que eu estou dizendo. Você armazena a sua interpretação sobre o que eu estou dizendo. É como se a gente vivesse num grande telefone sem fio. Sabe aquela brincadeira que a gente conta no ouvido do coleguinha uma frase, quando passa por 10, 15 pessoas, a gente chega no final uma outra coisa nada a ver? Por que que isso acontece? Justamente por conta dessa
deformação que a nossa mente faz com a informação. Toda essa mudança, toda essa interpretação, tudo que a gente vai fazendo, a nossa mente ela vai distorcendo e aí vira aquela bagunça. E daí que saem grandes problemas, daí que saem a maioria dos problemas que a gente tem. Eles saem não pelo fato em si, mas pela interpretação que a gente deu ao fato. Resumindo tudo o que eu disse até agora, o que você vê não é real. Vou repetir. O que você vê não é real. É apenas uma interpretação. É uma distorção. É uma omissão dos fatos. A sua mente, então, ela capta a informação e verifica. O que ela verifica, Fagner? Ela verifica o que tem dentro da sua mente subconsciente. Quais são, o que você pode conectar, o que você pode interpretar, o que daquilo é importante, o que daquilo não é. E aí, a mente, ela faz o que eu chamo de cachorro em inglês, para você poder entender. Dog, cachorro em inglês, né? Dog. O que é um dog? É um anagrama. A mente distorce, ou seja, se faz algum sentido, ela distorce para encaixar ao que você acredita. Então a mente vai lá, ela pega o que está sendo dito, ela pega o que está acontecendo ao seu redor e ela vai distorcer para encaixar no que você acredita. Às vezes a pessoa fala, por exemplo, ela chega para você e fala assim: nossa, como você é chato. Mas ela fala num tom de deboche, de brincadeira. Mas a sua mente já vem e já distorce isso, porque você sente que você não é amado pelas pessoas, que as pessoas não gostam de você. E aí a sua mente já distorce isso e já cria um turbilhão em volta e já fala que aquela pessoa te odeia, que você deve ter feito algo de ruim, e aí já cria uma tempestade em cima daquela frase que foi uma ironia, uma brincadeira que a pessoa fez. Então, a sua mente ela distorce. Segunda coisa que ela faz, ela omite. Ou seja, se ela vê que uma informação não é importante ou que uma informação não vai fazer muito sentido para você, ela simplesmente descarta essa informação. Ela omite essa informação. E você não vai ver. É nesses momentos que as pessoas falam assim: eu te falei isso, isso e isso. E você fala assim: não, você não me falou isso não. O pior é que a pessoa falou. Só que ou você não estava prestando atenção, ou essa informação não era importante para você, a sua mente simplesmente descartou, não deu importância para aquilo, e depois você sofre as consequências. Acontece muito comigo essa omissão. Às vezes eu estou trabalhando, a Gabi vem, conversa comigo, eu respondo ela, mas depois ela vem falar assim: amor, cadê você? Você não falou que vinha aqui resolver? Eu olho para ela e falei: eu falei isso? Não falei não. Por quê? Eu estava no automático, a minha mente distorceu, omitiu. Ela simplesmente ignorou tudo o que foi dito e se concentrou naquilo que era importante para mim naquele momento. E a sua mente generaliza. Ela sempre busca associações para generalizar o fato. Toda vez que isso acontece, isso me gera dor. Toda vez que isso aqui não acontece, isso me gera tal. Então, ela generaliza, ela tenta encontrar padrões para categorizar as coisas. Então, tanto é que o tempo inteiro, enquanto eu estou falando aqui, a sua mente está buscando encontrar os padrões. Isso daqui é isso, isso daqui é aquilo. Justamente para quê? Para associar essas informações e generalizar todo o contexto. Então, o tempo inteiro a nossa mente está distorcendo, omitindo e generalizando os fatos. A gente não vê o real, a gente distorce toda a realidade. A gente está o tempo inteiro não olhando para a realidade, a gente está olhando para a imagem que a gente criou dessa realidade. O que eu vejo não é o real, é a imagem que eu criei do que é real. E aí vem o grande problema. Você se relaciona com a imagem que você criou das outras pessoas. Você não se relaciona com o seu esposo, com a sua mulher. Você se relaciona com a imagem que você criou delas. Você não se relaciona com os seus pais. Você se relaciona com a imagem que você criou dos seus pais. Então, por exemplo, digamos que a sua mãe resolveu te dar para adoção. Certo? Sua mãe te resolveu te dar para adoção. Você cria uma imagem de uma pessoa cruel, que não gostava de você, que te abandonou, que te deu para as outras pessoas. Como é que pode? Essa é a imagem que você cria da sua mãe. Quando na realidade a imagem que ela mesma tem de si é que eu amo tanto a minha filha, eu amo tanto o meu filho, que é melhor eu sofrer com essa atitude e dar e deixar que outra pessoa crie, do que ele passe dificuldade, do que ela passe necessidade, do que ela tenha uma vida ruim ao meu lado. Então, você está vendo que a sua mãe
tem uma imagem dela, você tem uma imagem dela. E sabe o que é mais interessante? Nenhuma das imagens é a imagem real da pessoa. Nós não ficamos com o que nós somos, nós ficamos com o que nós achamos que somos. A gente cria uma imagem de tudo, um significado de tudo, uma interpretação de tudo. E é isso que traz a infelicidade, é isso que dificulta a nossa vida, é isso que faz com que nós não consigamos viver uma vida de prazer, uma vida de felicidade, porque a gente está o tempo inteiro construindo imagens das coisas, imagens de nós mesmos, imagens das outras pessoas, imagem das situações. Então, é isso que atrapalha. A gente não fica com aquilo que é. A gente fica com a imagem que a gente cria, com as interpretações que a gente dá daquilo que é. E aí, o que acontece? Quando essa imagem que eu crio da minha esposa, com essa imagem que eu crio do meu marido, essa imagem que eu crio dos meus filhos, essa imagem que eu crio dos meus pais, não condiz com a realidade, ou seja, essa pessoa vai e faz algo que não condiz com o que eu esperava que ela fizesse, é onde acontece a frustração, é onde a gente sofre. Então, quando o meu pai, quando a minha mãe não atenderam às minhas expectativas, quando o meu pai e a minha mãe não fizeram o que eu queria que eles fizessem, é a hora que eu me frustro. Quando, por exemplo, o meu pai, ele sai para trabalhar ao invés de ficar comigo, eu vou e fico frustrado com isso. E isso me gera dor, isso me gera sofrimento. Então, o que gera sofrimento na gente, o que gera dor na gente, é justamente a expectativa que a gente cria sobre os fatos. Justamente porque eu crio uma expectativa de que algo vai acontecer, quando esse algo não acontece, eu vou e me frustro. E aí, quando eu me frustro, eu vou e começo a sofrer, é o que me causa dor. Se a gente começa a viver sem querer determinar o que a pessoa é, o que a pessoa não é, fulano é assim, fulano é assado, minha mãe é assim, minha mãe é assado, e a gente simplesmente presta atenção no que está acontecendo no momento presente, mesmo porque as pessoas evoluem, a gente não nasceu grudado nelas, a gente passa por momentos diferentes e não tem como você interpretar o que aquela pessoa falou e achar que ela deveria ser ou fazer as coisas do jeito que você pensa. Porque, vamos lá, se a minha história, se o que eu acredito, se as coisas que eu faço são baseadas na programação que eu recebi ao longo da minha vida, as decisões que eu tomo, o que eu acho certo ou errado, vão ser diferentes do que as decisões que você toma, que você acha certo e errado. Porque a minha vida foi feita de uma forma, a sua vida foi feita de uma forma. Eu aprendi determinados valores, você aprendeu outros. Por exemplo, eu tenho um valor de liberdade. Eu tenho que viver com liberdade. Eu não gosto que as pessoas me prendam, falam o que eu preciso fazer, esse tipo de coisa. Outras pessoas têm um valor muito forte de segurança. Eles querem segurança, eles querem certeza, eles querem estabilidade. Não tem como eu exigir dessas pessoas que ela pense como eu. Da mesma forma, não tem como que elas exijam que eu pense como elas. As coisas não combinam. Então, toda vez que você quer que o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos façam as coisas do jeito que você acha que deveria ser, baseado no seu mundo, é a hora que você se frustra. Se você consegue entender isso, que cada um vive em um mundo, cada um vive em uma realidade, você vai perceber que com frequência eu falo, no meu mundo as coisas acontecem assim. No meu mundo as coisas acontecem assado. No seu mundo pode ser diferente. Quando você entende isso, você começa a ser mais tolerante. E aí você para de criar expectativas sobre como você espera que os outros vão agir. E você começa a ficar com as coisas com aquilo que é. Você começa a entender a forma que a outra pessoa pensa. E é nesse momento quando você começa a se relacionar de verdade com a outra pessoa. E não com a imagem que você criou. É muito louco, porque eu posso dizer, eu estou há 17 anos com a Gabi. E eu posso dizer, eu conheço a minha esposa.
Na verdade, eu não conheço a minha esposa. Eu conheço a imagem que eu criei dela, da interpretação desses 17 anos que a gente viveu junto. Mas ela passou por experiências que eu não conheço. A forma dela pensar, não necessariamente eu sei como é, porque ela teve, antes dela me conhecer, ela teve 16 anos de vida com o qual eu não convivi. Ela viveu uma história com a família, ela viveu uma história com os pais dela, ela viveu uma história com os amigos. Eu não passo 24 horas do dia colado nela. Então, eu pressupor que eu sei como a minha esposa é no mínimo uma presunção, né? Uma arrogância, porque na verdade eu não sei. Nenhum de nós sabe. Eu não sei nem mesmo como eu exatamente funciono, imagina saber como o outro funciona. Eu não conheço nem a mim mesmo perfeitamente, imagina conhecer o outro. E quando eu presumo que eu conheço o outro, é a hora que eu me frustro, é a hora que eu sofro, é a hora que eu não fico feliz com as decisões que tomo, é a hora que eu me decepciono. Por quê? Porque eu construí uma imagem que não foi atendida. E quando a pessoa não atende essa imagem, eu acho que ela me traiu, eu acho que ela me sacaneou, eu acho que ela fez alguma coisa errada. Quando na verdade não, ela simplesmente estava sendo quem ela nasceu para ser, quem ela foi programada para ser. Todos nós fomos programados. A gente toma decisões baseado na nossa programação. Tudo é perfeito do jeito que é. A coisa aconteceu desse jeito para que eu pudesse aprender e melhorasse. Não tinha como ser diferente. Eu tomei a melhor decisão que eu podia com o conhecimento que eu tinha. Comece a colocar isso na sua cabeça, de você e das outras pessoas, e a sua vida vai se transformar. Cada um vive uma realidade criada para si mesmo. Cada um enxerga o mundo de uma forma. Então, quando eu venho e eu discuto com alguém que pensa diferente de mim, eu estou querendo impor nessa pessoa uma visão de mundo que é a minha. E, cara, vai ter choque, porque ele tem as crenças dele, eu tenho as minhas crenças, e tá tudo bem. A gente precisa aprender a lidar com essas diferenças. Parar de querer impor no outro a nossa visão de mundo. No seu mundo, deve-se pensar assim. No mundo da pessoa, não. No mundo da pessoa, por exemplo, no meu mundo, eu aprendi que todos nós somos capazes de prosperar, que todos nós somos capazes de ter uma vida incrível. Já uma pessoa que muitas vezes nasceu com uma situação de vida melhor, digamos uma criança que nasceu no Quênia, para ele, as pessoas nasceram para sofrer, as pessoas não conseguem ter o mínimo. Os outros têm que ajudar, senão não vou viver. Eu acho que nós somos protagonistas, porque eu aprendi na minha vida a ser assim. Já uma outra pessoa acha que não, que nós somos vítimas. Por quê? Porque ela aprendeu a ser assim. Ela aprendeu a depender do governo. Ela aprendeu a depender de outras pessoas. Esse é o mundo dela. Não adianta eu ficar revoltado, tentando enfiar na cabeça dela que ela tem que ser diferente, que ela tem que pensar diferente. Porque ela só vai se abrir para pensar assim quando ela começar a perceber que a realidade dela não é tão boa quanto ela gostaria e que poderia ser um pouco melhor. Quando ela começar a se abrir para isso, aí ela pode aprender coisas novas. Até lá, na cabeça dela, os ricos são um bando de filho da mãe, que ela só se fode porque existem ricos. Porque foi isso que ela ouviu a vida inteira, foi isso que ela aprendeu a vida inteira. Então não adianta eu querer mostrar uma realidade diferente. A mesma coisa é você. O que eu vou te apresentar aqui é um outro conceito de vida, uma outra forma de pensar. Você pode ou não querer adotar isso, mas isso só depende de você. Você que tem que olhar e tomar essa decisão. Eu não tenho como impor isso a você, entende? O seu resultado é o seu resultado, o seu mundo é o seu mundo. Eu não tenho como fazer que você seja diferente. Você que tem que se fazer isso. Eu vou ser o seu guia. Eu sou o seu GPS, mas você que tem que dirigir o carro. Agora vamos entender esse ponto, que se você entender esse ponto dessa aula, se você entender isso que eu vou falar aqui agora, a sua vida vai mudar completamente a partir de hoje, a partir de agora. Essa ficha caiu para mim no dia que eu tive a minha moto apreendida. Eu tive minha moto apreendida porque eu estava com o IPVA atrasado e minha vida estava um inferno, estava no fundo do poço. E nesse dia eu percebi isso que eu vou te mostrar aqui. Isso é científico. Pelo que eu já te expliquei da atenção seletiva, de como a nossa mente distorce, de como a nossa mente cria a realidade, do dog, agora tudo isso aqui vai fazer sentido para você. Ó, vamos entender. Você pode mudar a sua vida da noite para o dia entendendo isso daqui. Vamos entender os fatos. A sua mente filtra a realidade, beleza? Lembra que eu falei?
400 bilhões de bits sendo captados pelo seu corpo, pela sua mente inconsciente, interpretados pela sua mente subconsciente, vão determinar como você vai justificar a sua vida e como você vai ter novas ideias. O que você está vendo é determinado pela sua mente subconsciente, por aquilo que você pede que ela faça, pela sua programação que está ali. Isso é feito baseado no que é importante para você. E isso dispara em você emoções que guiam a sua tomada de decisão. Então, aquilo que é importante para mim vai disparar emoções que vão fazer com que eu decida por A ou B. E essas emoções vão gerar o meu resultado. Ou a gente age ou a gente fica parado, baseado nas histórias que a gente conta. Então, onde está o meu foco, né? A minha mente está filtrando a realidade. O que é importante para mim, onde está o meu foco, vai disparar histórias, emoções, histórias que são contadas para mim para que eu tome as minhas emoções. E em cima dessas histórias, em cima disso que eu estou contando, eu vou agir ou eu vou ficar parado. Basicamente é isso. Como é que eu vou mudar então a minha vida a partir de hoje? Muito simples. A qualidade da minha vida é a qualidade do meu foco. Comece a prestar atenção em onde está o seu foco. Fique presente para isso. Observe o seu foco e sempre que necessário mude o seu foco. Vamos entender. Eu tenho duas opções. Eu posso deixar o meu foco no negativo e aí é o quê? Eu vou buscar por problemas. Se eu estou focando no negativo, se eu estou olhando para as coisas ruins que estão acontecendo na minha vida, eu vou tender a buscar culpados. Olha, eu tenho um problema, o que eu vou fazer? O meu foco está no problema. Se o meu foco está no problema, eu vou procurar o que causou esse problema. Qual que é o culpado por esse problema. Um grande exemplo é, se eu estou com foco no negativo, eu vou olhar para a minha vida e vou falar assim, caramba, por que eu não consigo ganhar dinheiro? E aí eu vou começar a buscar culpados para essa questão. A nossa mente subconsciente, ela é nossa serva. Ela é um operário da mente consciente. Só que ela é um operário que vai trabalhar no foco que você der para ela. Então, se eu pergunto para ela, por que eu não consigo ganhar dinheiro? Ela vai buscar no ambiente as informações que vão responder essa pergunta. Agora, eu tenho uma segunda opção. Eu posso olhar para as coisas boas. Eu posso ter um pensamento e um foco positivo. Eu posso me concentrar na solução. Eu posso me concentrar no que de bom está acontecendo. Quando eu sou negativo, eu estou reclamando, eu estou buscando culpados, eu estou insatisfeito. Quando eu estou no positivo, eu sou grato, eu busco fazer diferente, eu busco soluções, eu busco encontrar respostas que vão me levar para onde eu quero chegar. Essa é a grande diferença. Por quê? Quando eu estou no positivo, eu vou me responsabilizar. Eu me responsabilizo. Ao invés de eu buscar culpados, eu vou me responsabilizar. Bom, eu tenho um problema, mas eu quero encontrar uma solução. Qual é a solução que eu quero? Como eu posso ganhar mais? Mesma situação. Negativo. Porque eu não consigo ganhar dinheiro, eu busco culpados. Positivo. O que eu faço para ganhar mais? Como eu posso ganhar mais? Eu busco soluções. Os dois, eu estou dando um comando para minha mente. A qualidade da sua vida é reflexo das perguntas que você faz para si mesmo. Da forma como você encara as coisas. Um exemplo, estou no shopping, vejo um celular bacana que eu quero. Ao invés de eu olhar para o celular e falar assim, eu não tenho dinheiro, foco no negativo, foco no problema, eu olho e falo, o que eu posso fazer para comprar esse celular? Foco no positivo, foco na solução. E o meu cérebro começa a buscar respostas para conseguir conquistar aquilo que eu quero para a minha vida. E nessa simples mudança de foco, o seu jogo todo muda, a sua vida toda muda com essa simples mudança. Beleza? Baseado no foco que eu dou, eu vou contar histórias. A minha mente vai contar histórias, que podem ser histórias ruins, como por exemplo, por que eu não consigo ganhar dinheiro? Aí vai rodar uma história na minha mente. Eu vi no jornal que o mercado está em crise. Olha a quantidade de pessoas desempregadas que tem. Tá vendo? É por isso que eu não ganho dinheiro. Eu tenho que ficar quietinho no meu trabalho, sem reclamar, porque senão eu também vou ficar desempregado. E aí eu entro num padrão negativo.
certo? Então, o meu foco está no problema, eu faço perguntas negativas e eu tenho respostas negativas. Ou o meu foco pode estar na solução, pode estar no positivo. Eu faço a pergunta, como eu posso ganhar mais? E aí eu vou contar histórias boas. Tem aquela vez que o fulano me ligou oferecendo uma oportunidade de negócio. Será que ainda está disponível? Olha só a diferença. Meu cérebro ele começa a buscar no meu histórico, dentro da minha mente, histórias que vão conseguir trazer para mim a resposta que eu preciso. E aí ele fala, tem aquela oportunidade, aquele amigo aquela vez te ofereceu e tal. E aí você começa a buscar respostas positivas. Então, você se foca nas histórias boas, beleza? O meu foco, negativo ou positivo, vai determinar as histórias que eu vou contar para mim, se são ruins ou se são boas. As histórias que eu conto para mim vão ativar em mim emoções, que pode ser a emoção do medo. Como assim, Fagner? Definiu a história. Nossa, tá fudido, o mercado tá em crise, tal. Aí vem o medo. Eita, se ninguém tá comprando, como é que eu vou me sustentar? Melhor eu não investir, eu vou segurar dinheiro. E aí, se eu tô com medo, eu travo, eu seguro o dinheiro. Eu vivo na escassez, o dinheiro não flui. Se o dinheiro não flui, ele nem chega para você. Agora pensa, todo mundo com medo, todo mundo segura o dinheiro, é onde surgem as crises. É aonde você entra em dificuldade. Cara, eu não sei se você sabe, mas no mercado digital, a pandemia, ela causou um rebuliço no mercado. As vendas mais que dobraram. Saiu até uma matéria na Pequenas Empresas Grandes Negócios, mostrando que a compra de cursos online duplicou durante a quarentena. Então, surgiram novas oportunidades. Só que se eu tô com medo, o que vai acontecer? Eu vou me fechar. Eu tive vários amigos do mercado digital que assim que começou a pandemia, se fecharam, pararam de investir em marketing, se seguraram com medo do que ia acontecer, esperaram. Enquanto outros continuaram do mesmo jeito, só, claro, se prevenindo ali, precavendo, estudando as opções, mas quando perceberam que o mercado deu um sinal de ficar ainda melhor, já começaram a escalar investimento. Então, essa é a grande diferença. Se eu estou com medo, eu vou agir no medo. Se eu estou com foco no negativo, os meus pensamentos, as histórias vão ser ruins, a emoção vai ser de medo. Se eu estou com foco no positivo, as histórias vão ser boas, e eu vou ter fé, eu vou acreditar. Fé e medo são dois pesos de uma mesma moeda. O medo é você acreditar em algo que ainda não existe, mas ruim. A fé é você acreditar em algo que ainda não existe, mas bom. Ou seja, medo e fé são a mesma coisa, gastam a mesma energia. Ter medo é você pensar tudo de ruim que pode acontecer. Ter fé é você pensar em tudo de bom que pode acontecer. Um te impulsiona para frente e o outro te paralisa. Olha só que louco. E aí, quando você tem fé, você fala, nossa, já imaginou se esse negócio dá certo? Já vou começar a me organizar para fazer acontecer. E aí você começa a entrar em ação. A fé, ela te dá energia. O medo te tira energia. Tá fazendo sentido? Então vamos para o próximo passo. E aí, depois que eu ativo a emoção, seja uma emoção boa ou uma emoção ruim, eu vou entrar em ação. E aí a ação pode ser paralisar, caso você tenha medo, ou seja, se eu estou com foco no negativo, eu vou paralisar. Eu vou reclamar. Eu vou ficar em casa vendo TV esperando a situação passar e ela só se agrava. Você reclama no grupo de amigos, da família, do trabalho. Nossa, a situação tá difícil. Nossa, esse povo saindo na rua. Isso é um absurdo. E não sei o quê. E aí você fica cada vez mais revoltado. E quanto mais revoltado você fica, mais paralisado você fica. E aí você coloca a culpa no presidente. Você coloca a culpa em Deus. Você coloca a culpa na sua sogra, no cachorro do vizinho. Ou seja, você culpa todo mundo pela sua situação. E isso só vai se agravando. É isso que acontece quando o seu foco está no problema. O próximo passo, ou você paralisa, ou você vai lá e faz. E aí, quando você está com foco no positivo, quando você está contando histórias boas para você, quando você tem fé, a sua ação é simplesmente fazer o que precisa ser feito. Você para de mimimi.
Para de reclamar e faz. Por quê? Porque você sabe que a responsabilidade está na sua mão, que você é o único responsável pelo seu resultado. E aí você pega o seu telefone, você sai ligando para os seus amigos, perguntando se alguém tem alguma oportunidade de negócio, se alguém está precisando de ajuda. E aí você anda na rua, em cada esquina que você vê, você pensa em algo que pode dar certo para você, você começa a enxergar oportunidades em todos os lugares, você começa a ver oportunidades saltando na sua frente, simplesmente porque você fez só um shift na sua mente, você só deu uma mudança, você parou de ficar buscando problemas, culpados, e você começou a buscar soluções. Você começou a se responsabilizar por fazer o que precisa ser feito. Isso instantaneamente muda a sua vida. Qual que é o resultado que você tem? Quando você está de olho no problema, o resultado que você vai ter é sobreviver. A situação só piora. E você vive reclamando da vida, de Deus, da família. E por que a gente reclama, gente? Porque quando a gente era criança e reclamava, e o reclamar da criança é o chorar, quando uma criança chorava, ela era atendida. Quando ela era atendida, ela se sentia bem. Então a gente aprendeu desde pequeno a reclamar. O reclamar, ele satisfaz a gente emocionalmente. Ele dispara no nosso organismo hormônios que deixam a gente bem, que fazem com que a gente se sinta bem, e aí a gente acha que a situação está resolvida, porque eu reclamei e agora está resolvido. Eu tenho uma descarga elétrica ali no meu sistema, uma descarga hormonal, que faz com que eu me sinta bem. E aí eu só reclamo, a situação piora, eu vivo reclamando, mas está tudo bem. É menos dolorido do que entrar em ação e me frustrar. E por isso eu continuo numa vida aquém do que eu mereço, aquém do que eu posso. É isso que acontece quando o meu foco está no problema. Agora, eu posso escolher viver. Eu posso escolher colocar o foco na solução. Quando eu coloco o foco na solução, eu encontro oportunidades. Uma hora eu encontro uma oportunidade que funciona e as coisas começam a dar certo para mim, a vida começa a mudar. A qualidade da sua vida é a qualidade do seu foco. Naquilo que você foca, se expande. Se eu foco no positivo, coisas boas vão acontecer. Se eu foco no negativo, coisas ruins vão acontecer. Você acabou de perceber isso cientificamente. Eu acabei de mostrar para você como funciona na sua mente através de um mecanismo chamado de atenção seletiva. Certo? É por isso que quando você pensa positivo, é por isso que tanta gente fala de lei da atração e um monte de coisas, de pensamento positivo. Por quê? Porque o pensamento positivo, ele vai te colocar em uma vibração, ele vai te colocar em uma postura, em uma posição onde você vai ficar presente, a sua mente vai selecionar no ambiente as coisas boas que podem acontecer com você. E isso vai te guiar para onde você quer ir. Então, comece a observar os seus pensamentos, que a sua vida vai se transformar. Você se torna aquilo que você pensa, não polua a sua mente. Mantenha os seus pensamentos em coisas boas, que isso vai fazer com que a vida seja muito mais leve e muito mais gostosa. Um grande abraço para você.